Beleza, a gente está ao vivo aqui no YouTube. Bom dia, professor aí. Bom dia, Bom Ricardo. Bom dia dia. quem está assistindo a gente. A gente está fazendo aqui uma roda de debate da primeira semana acadêmica com o tema Reforma Tributária, análise sobre eficiência e equidade. E a gente convidou hoje aqui o professor Rodrigo Araí, né, que é economista formado pela UFMG, né, tem mestrado na Unicamp e é doutorando, né? Pode me corrigir se eu estiver errado, professor. Resolvi estudar mais velho. Estou, depois do tempo E do IPEA. o Rodrigo também é pesquisador do IPEA e vai contribuir com a gente nessa roda de debate. E aí pode começar a sua exposição, professor. Não, legal. Antes de mais nada, agradecer o convite, né? Obrigado aí por estar mediando, Josafá. É um prazer, né? Eu sempre gosto de participar dessas rodas de conversa com estudantes e tudo, porque é uma chance também de dialogar, de aprender, de conversar. O tema que foi colocado na reforma tributária, eficiência e equidade, então eu vou começar falando um pouquinho de questão de eficiência e equidade na tributação, e depois só falar muito brevemente das reformas tributárias que estão na mesa, né, hoje no debate brasileiro, e como que elas tocam, né, esses dois temas. A gente tem que lembrar, né, que em economia, e a ideia é assim, eu vou fazer uma exposição bem rapidinha para a gente ter tempo, né, de ter perguntas, de interagir mais. Eu acho que o que eu mais ganho nessas experiências é isso, né, interagir, tentar passar ideias e ouvir, ter conflitos de ideias e aprender com isso, né. Mas assim, a gente tem que pensar que na tributação, a tributação é parte, né, de uma reflexão maior sobre o tipo de presença do Estado na economia e uma parte de reflexão maior dos grandes paradigmas, né, macroeconômicos, fiscais e tributários, que eles vão mudando ao longo do tempo. Então, no pós-guerra, você tinha uma visão de qual era o papel da tributação. Né? Foi quando, né, o Piketty traz essas reflexões, né, a construção dos estados sociais, e você achava que a tributação progressiva tinha um papel a cumprir no pós-guerra. Você tem aí a revolução dos anos 80, né, a revolução novoclássica, novos paradigmas, né, nos anos 80, dos anos 90. E aí você mudou o papel, né, a visão que você tinha da tributação. O que era o grande paradigma ali, né, nos anos 80 e dos anos 90? Olha, tributação tem que ser o mais neutro possível com o objetivo de perseguir eficiência. Tá? E, portanto, equidade, eu tenho que ter muito cuidado e eu tenho que, idealmente, fazer isso via gasto e gasto focalizado. Então, veja só, antes você tinha ideia de que o Estado tinha que ter uma atuação de reduzir desigualdades e que essa atuação era tanto pelo gasto como também pela tributação. Né? Então, você tinha sistemas tributários bem progressivos. O que são sistemas tributários progressivos? Aqueles que tributam proporcionalmente mais os mais ricos. Tá? Tem essa mudança de paradigma ali nos anos 80 e nos anos 90. E aí surge uma visão de trade-off entre equidade e eficiência. O que é a ideia? Quando eu persigo progressividade, eu tendo a gerar desincentivos, né, aos agentes, à oferta de trabalho, desincentivos à poupança, uma série de coisas, e poderia ser contraproducente. Então, esse foi o grande paradigma ali dos anos 80 e dos anos 90. E aí você começou a dizer, tributação, seja neutra, a mais eficiente possível e se abstenha de objetivos distributivos. Nós vamos fazer isso via gasto, de preferência gasto focalizado. Bolsa Família, algo focalizado para os mais pobres. Esse paradigma, tá? Ele tem por trás deles vários modelos de tributação ótimo, uma série de coisas. Ele acabou funcionando para um movimento que levou à reorientação dos sistemas tributários em favor dos mais ricos e da renda do capital. Esse é um tema que quem estuda é o Piketty, Atkinson, vários economistas importantes.
que o que foi acontecendo, né? Os sistemas tributários foram perdendo as suas dimensões de progressividade. Então, aquelas alíquotas marginais muito altas que você tinha no pós-guerra, né, foram reduzindo. No caso brasileiro, por exemplo, a alíquota máxima do imposto de renda chegou a ser mais de 45%, 50% no pós-guerra. Nos anos 90, 80, 90 e até hoje, a alíquota máxima é 27,5%. Tá? Então, alíquotas bem mais baixas. Mais do que isso, você começou a desenvolver ideias de que a renda do capital deveria ter um tratamento diferenciado, idealmente ser isenta. Então, isso levou a uma série de benefícios tributários para a renda do capital. E por trás dessas ideias, né, a visão de que é chamada trickle-down economics, né, a ideia de que benefícios para os mais ricos vão respingar para os mais pobres, né? São eles os mais capazes que vão investir, e isso vai gerar emprego. Então você teve todo esse movimento ao longo dos anos 80 e 90. Vem ali o iniciozinho dos anos 2000, e esses economistas aí no plano internacional começam a ver que essa agenda não tinha trazido os tão prometidos investimentos, né? Os tão prometidos empregos, mas que você começou a ter indícios em vários países de uma concentração extrema de renda no topo. Então, começou a ver, olha, veio desigualdade, não veio crescimento e não veio investimento. Isso vai ficando mais forte ali, mais ou menos após a crise de 2008, né, aquele movimento dos 1% de Wall Street, e vem a pandemia. E aí a pandemia, ela tem um efeito que ela explicita, né, uma série de dimensões, mas duas em particular. A primeira, a ideia de que os riscos a que a população está exposta são muito desiguais. Então, aqueles mais ricos, que tinham poupança, que estavam em que tinham um certo grau de qualificação, que estavam em determinadas ocupações, foram para casa trabalhar em home office e, né, com todo o flagelo da pandemia, saíram mais ou menos bem dessa história toda. Aqueles mais expostos não tinham poupança, estavam em ocupações, por exemplo, em serviços de alto contato, e esses graus, esses riscos que as populações estão expostas dependem de questões de gênero, questões de raça, questões sociais, uma série de questões. E que os mecanismos convencionais de mitigar risco, né, os programas tradicionais de transferência de renda, como o Bolsa Família, não estavam preparados para lidar com o tamanho do desafio. Né? E que aí, o pós-pandemia, você tem uma preocupação muito maior em, primeiro, construir mecanismos, né, de olhar para os riscos de médio e longo prazo, riscos sanitários, riscos ambientais, riscos sociais, construir mecanismos de mitigar esses riscos muito mais densos do que os anteriores, o mundo está muito preocupado com isso. E a importância de que o sistema tributário ajude também nesse troço. Tá? Então, você pode dizer que se tinha paradigmas, eles vão mudando. E o paradigma, pelo menos no mainstream, você começa a despertar uma ideia de que esse falso trade-off, equidade e eficiência, ele não é tão simples assim. Toda aquela agenda de reorientação da tributação em favor em favor do capital e dos mais ricos foi geradora de desigualdade, que essa desigualdade extrema no topo é nociva para o crescimento. Mais do que isso, você gerou, né, uma série de brechas, porque sempre que eu tributo uma renda menos do que a outra, eu me transformo artificialmente naquela forma menos tributada, principalmente se eu sou mais rico. Isso é fonte de uma série de ineficiências. Então, esse paradigma que você falava, equidade e eficiência, deixou de ser visto como um paradigma. Né? Você começou a ter ideia de que, olha, rever esses benefícios tributários que foram dados, resgatar a progressividade, pode ser uma maneira de combinar crescimento e equidade. Tá? Esse que é, digamos, o atual paradigma, né, mais relevante, e que vem pautando reformas tributárias ao redor do mundo. Como é que a gente traz isso para o debate brasileiro? Né? Hoje, no Brasil, tem duas principais agendas de reforma sendo discutidas.
A primeira delas é a reforma da tributação de bens e serviços. O Brasil é um dos países que mais tributa bens e serviços do mundo. A gente tem uma carga tributária que não é absurdamente grande, mas é alta, mais ou menos 32%, 33% do PIB. Desses 32%, 33%, cerca de 14% do PIB é a tributação de bens e serviços. O que é a principal característica dessa tributação de bens e serviços? É que ela é considerada uma tributação indireta, né? Ela não olha para a capacidade contributiva. O que é a ideia? Quando eu vou comprar um bem qualquer no supermercado, um desodorante, ele tem um tanto de imposto ali embutido. E não importa se quem está comprando é alguém rico ou alguém pobre. Tá? O imposto está embutido naquele bem ali. Ora, o rico, ele tem poupança. Ele consome proporcionalmente menos da sua renda. O pobre, ele tem uma renda baixa, ele gasta tudo que ele tem em consumo. Logo, como eu não diferencio capacidade contributiva e esse aqui gasta proporcionalmente mais a renda dele, essa tributação é regressiva. Tá? Ela é mais alta para o pobre, que consome toda a sua renda, do que para o rico, que não consome toda a sua renda em proporção da renda, tá? em termos de alíquotas. Nosso sistema de tributação de bens e serviços é caótico, absolutamente caótico. Tá? A gente tem uma multiplicidade de bens, de tributos. Só falar os principais aqui, você tem o IPI federal, o PIS/COFINS federal, o ICMS estadual e o ISS municipal. Eles são cumulativos, eles têm uma série de questões, por isso é uma agenda de eficiência, reformar essa tributação, mas também ela tem duas dimensões de equidade que eu vou falar aqui muito rapidamente. Por que ela tem uma agenda de eficiência por trás? A ideia desse modelo é que ele é cumulativo, ele incide em cascata, ele é anti-investimento, ele é anti-exportações. Bem rapidamente, se quiser, depois eu entro em detalhe. Migrar para um sistema moderno significaria migrar para um sistema não cumulativo, que não incide em cascata, que não incide sobre exportações e que também dá crédito totalmente para os investimentos. Então, ele tem essa dimensão de eficiência. Qual seria a dimensão de equidade dele? Duas. Primeiro, o sistema é tão caótico, mas tão caótico, que é verdade que a cesta básica, por exemplo, tem alíquotas diferenciadas, e isso, em termos absolutos, é mais favorável para os mais pobres, né, que são aqueles que consomem quase toda a sua renda na cesta básica. Por outro lado, você tem uma série de alíquotas que beneficiam os mais ricos, principalmente a prestação de serviços. Os serviços, né, serviços que são dos mais ricos são subtributados no Brasil, os bens industriais são supertributados. Alguns bens também, como telecomunicações, que são consumidos, seja por mais pobres, seja pelos mais ricos, também são muito tributados. Quando você bota tudo isso na balança, as alíquotas diferenciadas no Brasil acabam concentrando renda. Tá? Dá um número. Hoje, mais ou menos 27% da renda dos 10% mais pobres vai para tributos sobre bens e serviços. Se eu vou para o 10% mais rico, isso é mais ou menos 10%. Tá? Então, o primeiro décimo da distribuição paga 27% de imposto, bens e serviços, esses 5 que eu falei. O último décimo da distribuição paga só 10%. Se eu fizer uma reforma e migrar para um tributo moderno de bens e serviços que unifique todos esses e que tenha uma alíquota mais uniforme, a tributação dos mais pobres cairia de 27 para 25, a dos mais ricos aumentaria de 10 para 11. Quase nada. Tá? Por quê? Porque esse imposto de bens e serviços ele tem uma função, que é a arrecadação. É muito difícil resolver a questão equitativa por ele. Então, ele resolve um pouquinho, mas não resolve. Se você quiser mexer com equidade, você tem que ir para o locus, né, para onde é por excelência que você lida com equidade, que é a tributação de renda e patrimônio. Agora, a reforma desse de bens e serviços, ela teria um efeito muito importante de equidade federativa, que é o seguinte: o atual sistema de tributação de bens e serviços,
ele tende a beneficiar as localidades onde estão os empreendimentos econômicos e não aquela onde está a população e o consumo. Migrar para um sistema moderno significaria migrar para uma tributação no destino, que é onde estão os consumidores e estão a população. Então, do ponto de vista federativo, tá, essa reforma da tributação de bens e serviços beneficiaria o Piauí e prejudicaria São Paulo. Tá? Beneficiaria os estados mais pobres e prejudicaria os estados mais ricos. E dentro dos estados, ela beneficiaria os municípios, principalmente os municípios dormitórios populosos das regiões metropolitanas, e prejudicaria aqueles que têm sedes de grandes empreendimentos econômicos. Às vezes você tem municípios que têm uma refinaria e tem pouca população, que recebem hoje muito recurso, eles deixariam de ficar com tantos recursos e esses recursos mudariam para esses municípios mais populosos. Então, essa reforma ela tem uma dimensão de equidade federativa muito importante. Só para ser mais concreto, que reforma que eu estou falando são duas PECs que estão hoje sendo discutidas no Congresso Nacional, chamada PEC 45, que ficou conhecida como PEC da Câmara, e a PEC 110, que ficou conhecida como a PEC do Senado. Na essência, elas, então, são pautadas por objetivo de equidade, de eficiência. Do ponto de vista social, de equidade não muda muito, e nem poderia, porque o objetivo dela é a tributação de bens e serviços, que é regressiva por natureza, pune o mais pobre por natureza. Se você não reduzir isso, não tem muito o que fazer. Mas, curiosamente, ela tem um efeito federativo importante, né, de beneficiar os estados e os municípios mais pobres. Agora, se você quiser ir além na equidade, você vai ter que mexer com o imposto de renda, tá? Ou a tributação de patrimônio. Para não estender demais aqui na minha apresentação, eu vou ficar só falar um pouquinho do imposto de renda. Quando a gente pensa no imposto de renda, as pessoas logo veem na cabeça, né, as alíquotas progressivas. Como é que funciona no Brasil? Você tem 4 alíquotas. Você tem um limite de isenção, né, então quem recebe até R$22 mil é isento do imposto de renda de pessoa física. A partir de R$22 mil você vai ter 4 faixas de alíquotas, 7,5%, 15%, 22,5%, alíquota máxima de 27,5%. É baixo para padrões internacionais? É. Tá? Mas ela não é o principal efeito que gera uma regressividade no topo da distribuição. A grande questão é que o grosso da renda dos muito ricos hoje ou é isenta ou é tributada na fonte por alíquotas mais baixas. E esse se deve ao tratamento diferenciado dado aos rendimentos do capital. Isso cria aí 2 tipos de problemas. Tá? Primeiro, um fenômeno conhecido como pejotização. Nome chato, mas vou tentar explicar. Basicamente é o seguinte: se você é um trabalhador do setor privado, se você é contratado na carteira, o empregador vai ter que pagar a contribuição previdenciária, sistema S, salário e educação, o empregado vai ter que fazer uma contribuição dele para a Previdência e ainda vai ter que pagar um imposto de renda de pessoa física. Soma esse troço aí é alto, tá? Chega a dar mais de 50%. Já se você for uma empresa, um prestador de serviço com um CNPJ e não carteira de trabalho, né, seja do MEI, né, que é o microempreendedor individual, seja no regime simples, seja no regime de lucro presumido, você consegue reduzir essa carga aí para 17%, 22%, em casos extremos até mais perto de 10%. Então, o que isso está fazendo? Quem pode deixa de ser trabalhador com carteira para virar um prestador de serviço com CNPJ empresa. E, na verdade, é um trabalhador como qualquer outro, mas que ele está se transfigurando em renda do capital. Isso cria um problema de equidade horizontal. 2 pessoas com a mesma renda, esse aqui tem uma alíquota muito mais alta do que esse outro. Só que quem são os mais beneficiados dessa aí, e não só por poder se tornar empresa, mas também por ser donos de empresa e também por ter uma série de outros rendimentos financeiros, são os muito ricos. Então, só para dar um exemplo, quando eu vou para o milésimo mais rico do Brasil, os muito, muito ricos, praticamente 3/4 da renda deles não é tributado na tabela progressiva, ou é isento, ou é tributado por alíquotas especiais. O brasileiro mais rico, por exemplo, né,
no ano que a gente pegou lá as declarações de imposto de renda, recebeu aí uma renda da ordem de 1,2 bilhão de reais. 1,2 bilhão de reais por ano. Desse 1,2 bilhão de reais, pelo menos 1 bilhão é de rendimento isento. Esse tratamento, então, além de ter uma questão de equidade horizontal, ele tem um problema de equidade vertical, que é o fato que, à medida que eu vou caminhando no extremo topo da distribuição de renda, o 0,5% mais rico, o milésimo mais rico, as alíquotas deixam de crescer, crescer, crescer e tombam. Tá? Elas começam a cair. Isso faz com que um bilionário brasileiro pague uma alíquota efetiva de imposto de renda de pessoa física menor do que um cidadão de classe média assalariado. Então, você tem um problema de equidade horizontal e um problema de equidade vertical. Porque horizontal é tratar, né, dois iguais como diferentes. Vertical é porque você esperaria que aqueles que têm maior capacidade contributiva arcassem com alíquotas mais altas. Não é o caso. Então, acabam com alíquotas iguais ou menores até do que pessoas ali de classe média assalariada. E aí tem uma outra dimensão que falar do imposto de renda da pessoa física não pode ser desconectado do imposto de renda da pessoa jurídica. Né? Como é que funciona o sistema de tributação de renda? Você tem a empresa ofere um lucro, ela vai pagar um tributo sobre o lucro, depois de recolher esse tributo sobre o lucro, ela pode distribuir esse lucro na forma de dividendos para os sócios ou proprietários ou não. Ela pode fazer isso ou não. E aí esse sócio ou proprietário ele vai pagar um imposto novo no nível da pessoa física ou não. No caso do Brasil não se paga. Toda a tributação é concentrada no nível da empresa. E com um problema, tá? Com uma das maiores alíquotas do mundo, no papel. Então, no papel, a alíquota que incide sobre o lucro da empresa no Brasil é cerca de 34%, uma das mais altas do mundo. Na prática não é verdade, porque do mesmo jeito que você tem uma série de benefícios tributários para a pessoa física, você também tem para as empresas. Então ela fica muito pertinho de 20, ela não é alta. Mas ele é um modelo que ele é pernicioso. Tá? Por que isso? Porque eu concentro a tributação no nível da empresa e não no nível da pessoa física. O que os países tendem a fazer? Eles acham, né, e eu acho que com razão as pesquisas têm mostrado isso, que o ideal é você ter uma coisa mais equilibrada. Você ter uma alíquota mais baixa, mais competitiva para padrões internacionais no nível da empresa, permitir que as suas empresas, né, vão competir internacionalmente, mas quando você distribuir para a pessoa física, que vai consumir, que vai dar um outro destino, aí você tributa no nível da pessoa física. Esse modelo é visto como mais pró-investimento. O nosso é o contrário, você não tributa a pessoa física e concentra a tributação muito alta na empresa. Como ela é muito alta, você vai fazendo um tanto de puxadinho, e esses puxadinhos vão sendo, né, geradores de uma série de ineficiências. E ele tem uma outra questão também, que é uma dimensão de equidade, que é o seguinte. Normalmente os sócios proprietários das empresas, eles estão no topo da distribuição. Tá? E a ideia é o seguinte, quando eu tributo a pessoa física, eu boto o imposto sobre a pessoa física, o acionista, é mais difícil dele passar o imposto para frente. Ele vai arcar ele no bolso dele. Tá? Então tem uma dimensão maior de equidade. Quando eu coloco o tributo na empresa, a empresa tem mais chance de repassar para preço e, portanto, para os consumidores, ou ela pode repassar para os custos salariais e, portanto, para os seus trabalhadores. Então, quando você tributa a empresa, você tem menos certeza de que está, de fato, incorrendo sobre o acionista. Quando eu tributo diretamente o acionista, isso é mais certo. Então, ela também é um caso, né, de uma reforma tributária de imposto de renda, e de um lado, reduza a tributação no nível da empresa. Segundo, compense isso tributando mais a renda do capital no nível da pessoa física e aliando a tributação da renda do capital na pessoa física com a da renda do trabalho, ela também pode ser geradora, né, de combinar equidade e eficiência. As duas dimensões que a gente está falando aqui. Esse tem sido o grande, resumindo, né, o grande debate hoje sobre reforma do imposto de renda. Tá, e aí com isso eu concluí, né? A minha ideia, então, assim, resumindo as principais coisas no início havia uma ideia de que equidade e eficiência caminhavam juntos no pós-guerra,
Isso se perdeu nos anos 80 e 90, passou a ter a ideia de um trade-off. Quando eu persigo equidade, eu gero ineficiências no sistema e é contraproducente, eu tinha que balancear esse troço. Só que isso aí gerou uma série de ineficiências. Essa ideia de você ter que reduzir a dimensão equitativa da tributação criou brecha para planejamento tributário, para benefícios fiscais, que são concentradores de renda e que não geraram crescimento. E aí agora tem uma ideia de, olha, vamos fazer um freio de arrumação. Vamos rever os benefícios tributários que não estão funcionando. Vamos resgatar a equidade, porque eles são também geradores de questão de iniquidades. Desculpa, iniquidades não, perdão, iniquidades, que é a palavra correta. E aí a gente consegue combinar equidade e eficiência nessas reformas de freio de arrumação. E aí as que estão em debate no Brasil hoje são duas principais, né? A reforma da tributação de bens e serviços, que é mais pautada por eficiência, mas tem algum efeito de equidade, principalmente federativo, não tanto social, não tanto do ponto de vista da distribuição de renda. E a segunda, né, que também tem, que aí sim é mais a busca da equidade, mas ela também tem um efeito de eficiência, que é resgatar a progressividade da tributação de renda no Brasil, mas aproveitando essa oportunidade para recalibrar o nosso modelo, tributar menos no nível da empresa, porque isso tende a ser também gerador de investimento e de eficiência. Então, esse que é, digamos, a síntese da conversa que eu trouxe para vocês aqui. Beleza, professor. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Quem quiser fazer uma pergunta aí na transmissão, pode fazer no chat que eu coloco aqui para o professor Rodrigo. A gente tem um aqui, professor, vou exibir na tela. O Aleph perguntou, professor Rodrigo, saberia citar exemplos de reforma tributária análogos ao que se faria no Brasil, no caso de se aprovar algo como a PEC 45/2019 ou 110/2019, no sentido de tocar o Pacto Federativo? Reforma, seria exemplos. Acho que eu conheço o Aleph. Eu acho que eu conheço esse rapaz, sabia? Conhece. Desses debates aí não sei, de Facebook, de comunidades aí, não me parece estranho, não. Deixa eu ver se eu entendi. Exemplos de reforma tributária, análogos o quê? Nas experiências no Brasil ou nas experiências internacionais? Acho que teria algum exemplo internacional que... Parecido com os da PEC 45 parecido. e 110, né? Tá. A gente tem que ter, assim, alguns cuidados, né? Porque, primeiro, nós somos um país continental, desigual e federativo, né? A gente tem bastante autonomia tributária para estados e municípios. E a maior parte dos modelos, né, de tributação de bens e serviços no mundo são países unitários, né? Quando são federativos, são mais homogêneos do que o nosso. Tá? Então, você tem algum paralelo ali com os Estados Unidos, Canadá, Austrália, mas assim, calma, tá? Então, se tem alguma coisa mais parecida com a nossa, talvez seja a Índia. Tá? A gente, pelo, digamos assim, por ter bastante autonomia federativa e ter bastante desigualdade. Então, a gente tem que ter algum cuidado. Mas eu acho que duas que seriam mais parecidas é a Índia e o Canadá. Que é o seguinte, o que a gente tem hoje? Né? Você tem 5 principais tributos, 3 são federais, o maior deles é estadual e você tem o municipal, que é o ISS. E eles ficam brigando entre si. Então, o ISS incide sobre serviços, né? O ICMS ele incide sobre comércio de mercadorias e alguns serviços, transportes interestaduais e telecomunicação, além de combustíveis, mas telecomunicações é ICMS. Serviços os demais serviços é o ISS municipal. E aí Estado e município ficam brigando entre si onde é que incide um, onde é que incide outro. Um dia vocês tiverem uma curiosidade, peguem uma conta de telefone que vai ver que bagunça que é. Tá? Então, por exemplo, serviço de telecomunicações, então a conta do celular,
é ICMS, é caro, tá? É bem mais alto. Se for um aplicativo, é ISS, e é pouquinho alíquota. O que as operadoras ficam fazendo, as operadoras, né, de telecomunicações? Elas ficam enfiando uns aplicativos digitais na sua conta que você nem sabe para que serve. Então, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, eu gosto de esporte, eu gosto de futebol, eu gosto de basquete, etc. Mas eu tenho filho pequeno, quando eu ligo a televisão, ela bota lá desenho infantil, filme infantil, então eu não tenho assistido mais. Mas na minha conta de celular tem um tanto lá de aplicativo de esporte que eu não faço uso, que está ali simplesmente para baixar o preço da conta. Porque um é 2%, o outro seria 18%. É só um exemplo de assim, sempre que você tem uma fragmentação, é uma brecha que o sistema usa, né, para você, e aí ficam brigando ali estados e municípios. Esse também tem os problemas com o governo federal, tem problemas com atividade, tem uma série de coisas. O que a PEC faz? A PEC 45, ela diz, vamos juntar tudo isso num só, igual para todo mundo? Então, não importa que seja aplicativo ou conta de celular, vai ser a mesma alíquota e vai ser igual, tá? E essa alíquota ela vai ser repartida entre os três entes. O governo federal vai ficar com uma fatia da arrecadação igual a que ele tem hoje. O governo estadual vai ficar com uma fatia da arrecadação igual a que ele tem hoje. E o governo municipal vai ficar com uma fatia da arrecadação igual a que ele tem hoje. Parece simples? Não é tanto assim. Tá? Por dois principais motivos. Né? Primeiro, estados e municípios são desconfiados. Se você juntar tudo no federal, eles acham que vão perder poder. Mas um principal problema tem a ver com os benefícios fiscais. Tá? Que é o seguinte: o nosso regime hoje ele é um misto de origem e destino. Quer dizer que quando você do Piauí vende algo para o Ceará, parte da arrecadação fica no Piauí e parte fica no Ceará. Um sistema moderno é todo destino. É por isso que uma migração para um sistema moderno prejudicaria os estados que concentram mais empreendimentos econômicos e beneficiaria aqueles que concentram mais a população e consumo, proporcionalmente em relação aos empreendimentos, né? Por isso que São Paulo perde o Piauí, ganha. Está numa transição dessa. Mas tem por trás disso um problema que não é só da repartição, da mudança, né, dos recursos, que até São Paulo hoje já está tapando, que é a guerra fiscal. Como é que funciona? Você pode ter um empreendimento que tem todos os motivos para estar no Piauí, porque é algo muito específico, etc. Só que o Ceará tem incentivo a dar um benefício fiscal e atrair essa empresa para sair do Piauí e ir para o Ceará. Porque se ela estiver no Ceará vendendo para o Piauí, parte da arrecadação fica no Ceará e parte fica no... quer dizer, uma parte do... Então, o Ceará não tem nada a perder, está atraindo. Só que se o Ceará faz incentivo fiscal, o Piauí vai e também faz para se defender. Daí o outro se defende, todo mundo se defende, você vai rebaixando a base tributável de tudo aquilo que pode se mover. E aí os governadores começam a se concentrar a arrecadação naquilo que é tributado no destino hoje, que é telecomunicações, energia elétrica e combustíveis. Esses são no destino. Então veja o que você fez. Você rebaixou tudo e trouxe essas outras coisas para o destino, muito tributadas. É por isso que o sistema é tão ruim. Tá? Combustível podemos até discutir, mas energia elétrica, telecomunicações, isso tem um efeito para a competitividade do nosso setor produtivo abissal, está muito ruim. O que seria então a ideia desse troço? Bom, eu vou para um sistema que é moderno, um tributo centralizado, e aí os estados e municípios perderiam a possibilidade de dar esse tipo de benefício fiscal, que levou a essa guerra fiscal predatória. Tá? O problema aqui é o seguinte: essa guerra fiscal hoje não tem funcionado, ela gera ineficiências alocativas enormes, todo mundo concorda, mas é a única coisa que tem. Tá? Não basta simplesmente você dizer que vai transitar para um regime que o Piauí vai ganhar mais recursos. Não. Você está tirando um dos poucos instrumentos que o Piauí tem para atrair investimentos, ou que o Ceará tem, ou que Minas Gerais tem, ou que o Espírito Santo tem. Então, ela só iria para frente se eu trocasse a política por um novo Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, tá? Um Fundo de Desenvolvimento Regional, para substituir o atual instrumento de benefícios fiscais. Essa que é um pouco a síntese da história.
O que a PEC 45 faz, então, é juntar esses três num único, em que estados, municípios e União são sócios desse tributo nacional. Ele é mais parecido com o que é mais comum, tá? Hoje, praticamente todos os países do mundo comum, que esses são desenvolvidos, né? Tem IVAs centralizados, Portugal, Argentina, China, fez a reforma recentemente, África do Sul, os países europeus, a única exceção os Estados Unidos. Mas a grande maioria tem um IVA centralizado. Alguns federativos não, tá? Que é o caso do Canadá. Então, por exemplo, a Austrália, ela tinha tributos da província e federais, ela fez uma reforma, juntou tudo num só, que é mais parecido, então, com a PEC 45. Então, a PEC 45 tem um paralelo com a reforma da Austrália. Já o Canadá e a Índia acharam que seria por bem, e eles tinham uma questão federativa mais forte, combinar o federal com um provincial. Tá? Então você tem um sistema que é dual. Só que os dois são modernos. Tá? Esse é o espírito da PEC 110. Tá? Por isso que elas são duas PECs diferentes. A PEC 110 ela vai dizer o seguinte, olha, a gente desconfia do governo federal. Ele faz o dele e nós, estados e municípios, fazemos o nosso. E ele só ajuda a fazer o fundo de desenvolvimento para viabilizar a modernização dos tributos subnacionais. Então, na prática, o que a 110 faz é separar. Fica um federal, tá? Outro estadual e municipal, por isso ele é chamado um IVA dual. Né? Então, você tem um subnacional e um federal. E aí você vai ter dois principais paralelos. Né? Um é o Canadá, que fez uma coisa parecida com isso, embora seja um regime... Você pode ter uma questão de harmonização, não vou entrar aqui, porque senão a gente estende demais numa resposta só, mas a Índia também fez isso. Tá? Então a Índia também preservou a autonomia de você ter um tributo provincial ou subnacional dentro do seu território. Eu diria que são essas as principais analogias, né, de termos internacionais que dá para fazer. A gente recebeu outra pergunta aqui, ó. O Ricardo perguntou sobre a disputa dos estados com a União em relação à diminuição do ICMS da gasolina. Por exemplo, essa medida seria viável sem ter sido feita uma reforma tributária ou uma mudança no Pacto Federativo? Então, ela é um tipo de... Bom, vamos lá. O que motivou, né? O que teria sido ideal? Uma reforma de IVA. Tá? O que resolveria o problema mesmo? Uma reforma de IVA. Todos os sistemas de tributação modernos, eles são apoiados num binômio. Um IVA moderno, o que é um IVA? Não cumulativo, no destino. IVA é um imposto sobre valor adicionado, tá, gente? Às vezes eu passo rápido demais. Mas o Brasil não tem IVA, tá? Ele tem quase IVAs combinados com impostos totalmente cumulativos. Tá? Deixa eu dar um exemplo. Supõe uma cadeia produtiva com 3 setores. Né? O primeiro compra por 100, vende por segundo. O segundo adiciona 100 de valor adicionado. Né? Suponha. O primeiro produz algodão, vende por 100. O segundo compra algodão e produz malha e vende por 200. O terceiro, a malharia, ela compra... Meu cachorro inativo aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir a porta que ela entrou, eu não vi, só um minutinho. Pronto, desculpa. O segundo comprou, então, a malha por 200 e vende a camiseta por 300. Então, foi adicionado 100 em cada uma das etapas. Tá? Suponha que o imposto seja 10%. Então, na primeira etapa, 100, 10%, 10%. Como é que funciona um sistema cumulativo? Na segunda etapa, 200, 10% de 200 é 20. Na terceira etapa, 300, 10% de 300 é 30. Ele é cumulativo que ele incide em cascata. 10, 20, 30. A tributação total aí foi 60. Ele também incide sobre investimentos e ele também vai incidir duplamente sobre exportações. Para dar as ideias mais básicas aqui, né? O que esse sistema faz? Você incide em cascata e aí você dá um incentivo às empresas se integrarem verticalmente, porque se eu fizer tudo dentro de uma planta só,
eu vou pagar só na venda final. Se eu tiver uma rede de prestadores de serviços, vai ficar incidindo em cascata e vai ser muito mais tributado, isso gera ineficiência alocativa. Isso gera um problema também que eu não consigo compensar os créditos para importações, para investimentos. Isso gera um problema que eu vou ser uma desvantagem na concorrência internacional, porque enquanto o meu concorrente, que tem o IVA, está sendo tributado só no destino, então a Argentina vende para Portugal, só está sendo tributado lá na importação. Quando você tem um sistema cumulativo que não dá crédito para exportação, você está tributando aqui e lá, então você está em desvantagem internacional. O que o IVA faz? O primeiro vendeu para o segundo por 100. O segundo, beleza, pagou 10. Só que ele vai ficar com crédito de 10. Quando ele for vender por 200, ele vai compensar esse crédito. O terceiro foi faturado 20, mas ficou com crédito e vendeu por 300, consumidor final. Isso significa que você está dando créditos e débitos de modo que todas as compras de insumo entre as empresas vão ser compensadas e não tem nenhuma arrecadação. A arrecadação vai ser, portanto, sobre o consumidor final uma única vez. E aí não importa se eu estou organizado em um elo ou em 3 elos da cadeia produtiva, você vai ter o mesmo modelo de tributação. Então esse é um IVA moderno. O nosso não é assim, porque ou são tributos cumulativos, como o ISS, parte do PIS/COFINS, ou eles são quase IVAs, como é o ICMS, o IPI e parte do PIS/COFINS também. O que é quase IVA? Porque ele não dá o crédito integral, então na prática ele incide em cascata. Tá? Então essa que é a grande questão e esse é o grande problema do sistema de tributação de bens e serviços. Fora as alíquotas diferenciadas, que acabam punindo os mais pobres, etc. Idealmente também, o IVA deveria ser o mais uniforme possível, de preferência uma alíquota só para tudo. Por quê? Porque ele não é o melhor lugar de você perseguir a equidade. Deixa eu dar um exemplo. Eu sou casado com uma baiana e morava na Asa Norte, em Brasília. Hoje eu estou morando em São Paulo. Eu lembro que minha sogra foi visitar a gente lá e ela mandou uma foto para o meu sogro. Que Renato, olha isso, R$200 o quilo de camarão. R$200 o quilo de camarão. E quanto a senhora paga na Bahia? 10. Na época, né? Hoje já não é mais 10. Paga 10. Suponha que eu quero dar um benefício, tá, para a cesta básica. Na Bahia, o camarão é bem de consumo popular. Eu lembro que deu uma confusão, tiraram umas fotos, porque o Boulos estava comendo camarão numa ocupação do... Quem não sabe, nunca comeu um acarajé. Né? Assim, não é possível, não tem cabimento. Suponha que o imposto seja 10%. Tá? Quando eu dou 10% sobre o camarão, 10 quilos, ou 1 quilo de camarão a R$10 em Salvador, para um cidadão pobre, eu estou dando um benefício fiscal para ele de R$1, 10% de 10. Quando eu dou 10% de 200 na Asa Norte, eu estou dando 10% de 200, eu estou dando R$20. Eu estou dando 1 aqui para 20 aqui no Rico. Então, no termos absolutos, eu estou errando muito, Fábio. Para chegar no 1, no mais pobre, eu estou dando 20 para o mais rico lá na Asa Norte, em Brasília. E, na verdade, a cesta de consumo do mais rico não é só em qualidade que ela é maior também em quantidade. Então, eu acabo tendo um instrumento que não funciona muito bem. O que seria ideal? Você ter a alíquota mais uniforme possível, idealmente, eu poderia tributar até o camarão. E aí eu devolvo. E aí eu poderia ter uma alíquota mais baixa, não precisava ser 10%, podia ser 8%, que seja. Mas depois eu devolvo para o pobre, tá? Na forma de uma transferência de renda. Então o ideal é que você tivesse o sistema no destino, não cumulativo, e que, né, tenha um mecanismo de devolução para os mais pobres para mitigar a desigualdade. Normalmente quando você faz isso com IVAs não acontece. Como é que é no Brasil? Distorceu totalmente as alíquotas diferenciadas. Tá? E aí eu vou chegar no problema do ICMS. Segundo, teve esse problema da guerra fiscal, ele deprimiu a base de arrecadação de tudo. E aí para onde os governadores foram? ICMS sobre combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. Então paga-se muito ICMS sobre combustível no Brasil. Como que são os sistemas mais modernos? Eles combinam um IVA no destino, mais uniforme possível,
com um imposto seletivo. O que é um imposto seletivo? Ele é um imposto extrafiscal, que é normalmente para coibir comportamentos danosos. Tá? Ele pode ser usado para combustíveis fósseis, ele pode ser usado, em alguns casos, para tabaco, bebidas alcoólicas. Hoje tem sido usado muito para a questão ambiental, cada vez mais. Mas a ideia é de ser um sistema desse, sim. No Brasil, então, você tem a guerra fiscal, deprimiu, os governadores foram para cima do ICMS. Aí essa coisa criou essa celeuma recentemente, né? Por que isso? A tributação de ICMS tem sido assim há décadas. Pouco mudaram as alíquotas de ICMS sobre gasolina nos últimos 10 anos. Só que o preço da gasolina explodiu. O que o ICMS tem a ver com isso? Por que o ICMS explica isso? Explica muito pouco. Explica pela maneira como é feita a alíquota, explica muito pouco. A causa do aumento dos preços, né, o fator último é outro, tá? Que é básica, resumindo, né, muito resumidamente, é o seguinte. A Petrobras tinha um plano de investimento enorme, estava extremamente, estava alavancada para viabilizar um plano de investimento muito grande, com expectativas de preço de petróleo altas. Veio o cataclisma, veio a grande crise de 13, 14, queda dos preços internacionais do petróleo, e ela ficou com um endividamento alto. Você teve uma disruptura de governo, chame golpe, chame do que quiser, ali em 2016. E o novo governo disse que, olha, nós vamos mudar o papel da Petrobras. O objetivo da Petrobras vai ser se desendividar. Para a Petrobras se desendividar, ela precisa vender ativos. Tá? Ela precisa reduzir o seu endividamento, vender ativos para quitar aquelas dívidas mais caras. Qual que é o problema da Petrobras? Não é um problema, né? Qual é a questão? A Petrobras, ela é quase monopolista, ela é quase dona de toda a capacidade de refino que tem no Brasil. O que é o risco? Suponha que eu compre uma distribuidora de combustíveis ou uma refinaria. Só que eu estou sozinho dentro do mercado quase todo controlado por ela, pela grandona. O que a grandona faz? Ela me vende um ativo, depois ela vem, rebaixa o preço da gasolina, me quebra, eu privado, e compra de volta o meu ativo baratinho, resolvido. O que o governo fez então? Vamos fazer um acordo? O que é? A Petrobras não vai ter discricionariedade na formação dos preços da gasolina, tá? Que é a tal da PPI. O que ele está dizendo? Olha, a Petrobras não vai poder rebaixar esse preço. Então pode vir, pode comprar os ativos e pode seguir a vida, que ele vai ser pautado pelos preços internacionais. É isso que é a política de preço de combustíveis que vem vigorando nos últimos anos, né? E tem a ver com essa mudança que ocorreu lá atrás, em 2016. Pois bem, vem aumento de preço, pandemia, guerra da Ucrânia, o câmbio desvalorizou. O que os combustíveis fizeram? Seguiram os preços internacionais. Gasolina a 8. Né? E aí, o que você fez? De vez fez uma estratégia de olhar para o alvo errado. Tem problema na tributação de ICMS? Tem. Tem solução? Tem. Reforma tributária. O que você fez? Você quis julgar a culpa, tá, para os governadores. E aí você criou um problema fiscal que vai ser bastante grave no futuro, que é o seguinte. Como os preços dos combustíveis explodiram e a alíquota era uma proporção do preço do combustível na venda final, né, do consumidor, o ICMS explodiu e o caixa dos governadores ficou em folga. Eles estão com dinheiro guardado. O governo resolveu, então, se meter, ferir a autonomia dos estados, se meter e antecipar uma mudança de legislação que reduz a tributação de combustíveis, do ICMS. Podemos discutir se isso é meritório ou não é, tudo bem. Mas e quando os preços voltarem? Tá? Você vai ter de novo um problema fiscal dos estados, porque hoje eles são muito dependentes da tributação de combustíveis. Você fez uma solução errada para um problema. Tá? A solução correta, sem dúvida nenhuma, né, seria uma reforma tributária que reduzisse a dependência dos estados, tá, em relação às 3 blue chips, né, que você conseguisse ampliar a base de arrecadação, uniformizar
na forma de um IVA moderno, no destino, enfim. Eu acho que essa aqui é um pouco... Eu me estendi demais, né, na coisa. Eu falo demais, cara. Desculpa, viu, gente? Espero ter esclarecido aí as É ideias. para ser assim mesmo. Eu falo demais, e como aqui não tem como eu não estou vendo o pessoal, né? Tá todo mundo no YouTube, não sei se está dormindo, se está gostando, se não está, aí você fica um pouco sem referência, né, na conversa. A Daiane perguntou, Ricardo, mas acho que é Rodrigo, né? Que ela se enganou. Qual seria a solução viável que garanta a eficiência e a equidade dos tributos para a atual situação no Brasil? Ela disse que já respondeu um pouco, mas se tu quiser completar um pouco da pergunta dela. Não, legal. Eu acho assim que por muito tempo, né, na agenda brasileira era assim, tributação de bens e serviços é equidade, tributação de renda é eficiência. Aí ficavam dois grupos de economistas. Aí o de cá falando, tem que reformar bens e serviços. Aí o de cá diz, não, você só está olhando para a equidade, vocês não estão olhando para a eficiência, tem que reformar a renda, então não vamos nem discutir bens e serviços. Aí o de cá vem e fala, não, mas vocês estão errando a questão, que o nosso grande problema é de eficiência, tem que reformar bens e serviços, imposto de renda é um problema menor. Eu acho que não, tá? Eu estou com esse novo paradigma que acha que você tem que combinar equidade e eficiência, que você tem essas duas reformas que são centrais. Embora eu tenha predileção, preferência pela do imposto de renda, deixo claro aqui. Mas a primeira é a de bens e serviços. Né? É você... Hoje é um sistema cumulativo, caótico, anti-investimento, anti-exportações, gerador de iniquidades federativas, tá? Ela concentra recursos nos estados mais ricos e dentro dos estados, nos municípios mais ricos. E a diferenciação de alíquotas está tão absurda que hoje ela pune o mais pobre. Então, uma reforma que instaure um IVA moderno, bem desenhado, à luz das principais práticas internacionais, como foi a reforma da Índia, como foi a reforma da África do Sul, como foi a reforma da China, tá? Vários países estão caminhando, a gente está tais quais, né? Tem diferenças, mas a PEC 45 e a PEC 110 teria mérito de equidade, teria mérito de eficiência, mas também teria mérito de equidade. Não tanto do ponto da distribuição de renda, mudaria um pouquinho, mas mudaria, tá? Alíquota uniforme, com o mecanismo que eu expliquei, esse de devolução, né? Porque o que se faria? Seria para um novo sistema com alíquotas mais uniformes, né? Mais eficiente, alíquotas mais uniformes. Isso reduziria um pouquinho a tributação sobre os mais pobres, aumentaria um pouquinho a tributação sobre os mais ricos, mas muito pouco. Então, ele teria que ser combinado por um mecanismo de devolução de impostos para os mais pobres. Tá? A ideia é o seguinte, é aquele exemplo do camarão. Tá? Então, ele tributa o camarão, mas aí, para o mais pobre, devolve tudo para ele. Tá? Então, ao invés de você dar o benefício de 20 para o rico e de 1 para o pobre, tributa tudo, mas devolve 1 do pobre todo, se bobear ainda dá 2. Tá? Enfim, esse seria esse mecanismo de devolutivo que é gerador de equidade. Mas eu acho que a reforma do imposto de renda também no Brasil é fundamental. Então, ela passa por... Normalmente, as pessoas pensam em imposto de renda, no imposto de renda de pessoa física, criar uma alíquota máxima. Né? Hoje vai até 27,5%. Cria mais uma, bota uma de 35%, não está tão ruim do ponto de vista internacional, incidiria sobre o 1% mais rico. É verdade, em parte. Se hoje eu fizer isso no Brasil, eu tenho duas limitações. Primeira, eu não alcanço muito rico, porque a renda do muito rico é isenta, ou tem alíquotas especiais na fonte. Então, eu não atingiria o muito rico, atingiria simplesmente, principalmente os assalariados. Segundo, ela também seria ela seria em parte contraproducente, porque hoje a renda do trabalho é mais tributada do que a do capital, e as pessoas estão se transformando em prestadores de serviço, como MEI, Simples, etc. Então, se eu aumentar ainda mais a diferença de tributação nessas duas coisas, aí sim que as pessoas vão ter mais incentivo a ser, né, prestadores de serviço e não seletistas. Tá? Então, você vai ter mais ainda esse fenômeno. Então, eu não posso falar só da tabela progressiva.
eu tenho que fazer com que a tributação da renda do trabalho e da renda do capital fique mais próxima para poder alcançar o rico e para poder tratar, né, os trabalhadores de maneira mais semelhante. Significa, então, rever benefícios tributários no capital no nível da pessoa física. Então, aproveitar isso aí para rever benefícios tributários no nível da pessoa física. E aí também, tá, dá para você, como isso, né, aumentaria a arrecadação, dá para você aproveitar a oportunidade e mexer também no imposto de renda das empresas. Não tem cabimento o Brasil ter alíquota mais alta. Hoje o Brasil tem alíquota de 34% do nível da empresa, que é mais alta do que a dos Estados Unidos, que é mais alta que a da França, é uma das mais altas do mundo. Só que ela não é no papel, tá? Ela não é na prática. Na prática você tem tanto benefício tributário que joga isso para 20. Então vamos fazer o seguinte, vamos ter uma alíquota mais alinhada para padrões internacionais, não precisa ser 34, pode ser 25, uma alíquota mais alinhada, mais competitiva do ponto de vista internacional, mas eu aproveito também para rever os benefícios tributários no nível da empresa. Tá? Então você tem aqui duas agendas, uma agenda que é equidade e eficiência no nível da tributação de bens e serviços, uma outra que é no nível do imposto de renda. Rever benefícios tributários na empresa, no nível da pessoa física, mudar hoje você concentra toda a tributação na empresa e tributa pouco ou nada a renda do capital no nível da pessoa física, muda isso. Tributa menos na empresa, mais no nível da pessoa física, e aí ao fazer isso você está também resgatando, né, a equidade. E para mim, como esses benefícios tributários também não estão funcionando direito, você também tem a dimensão de eficiência. Tá? Então, você tem a primeira reforma, bem e serviços, ela está pautada pela eficiência? Tá, mas ela tem efeitos equitativos que são benéficos. A do imposto de renda está pautado por equidade? Sim, esse é o móvel dela, resgatar a equidade e a progressividade no topo. Mas ela também tem efeitos sobre eficiência, efeitos também benéficos. Tá? Então, essas, para mim, são as duas reformas mãe no Brasil hoje. Bem e serviço. Viu que eu fiquei em cima do muro? Eu falei, as duas são legais, tá? Embora a minha predileção seja pela segunda, do imposto de renda. Acho que a gente respondeu todas as perguntas. Estou lendo aqui no chat. Não estou vendo mais nenhuma pergunta. Se não aparecer nenhuma, acho que a gente pode encerrar. Já foi 1 hora de conversa. Tá bom, né? Tá É bom. estranho Sim. realmente, né? A gente não vê ninguém, mas a gente tinha que... Teve uma hora que tinha 22, 23 pessoas assistindo. Vai ficar salvo também no YouTube essa transmissão, quem quiser assistir depois. O importante eu acho que assim, ter passado as ideias e despertar, né, a curiosidade pelo tema e fico à vontade assim para, né, depois bater um papo, etc. Tamo aí. Pois então é isso. Não teve mais nenhuma pergunta aqui. Eu queria agradecer ao Rodrigo pela disponibilidade de estar aqui no evento. É a primeira semana acadêmica, então vai haver alguns imprevistos, alguns contratempos, mas a nossa ideia é realmente essa. A gente quer iniciar um movimento na Universidade Federal do Piauí e eu já convido o Rodrigo para a segunda semana acadêmica que a gente for fazer. Com certeza, acho que essa roda de debate pode despertar o interesse mais no assunto e vir novos questionamentos no próximo. Então, quero agradecer mesmo, Rodrigo. Muito obrigado por estar disponível para a gente. E a gente já convida para o próximo. A gente convida assim ao vivo mesmo para tu aceitar, entendeu? Não, é um prazer, será um prazer. Parabéns pela iniciativa, né? Muito legal. Debate motiva, né? Debate muito bom. Eu agradeço aí pela oportunidade de falar com vocês, espero ter ajudado e me coloco à disposição no próximo. Preferencialmente presencial, hein? Se vocês... Sim. Vamos conseguir fazer esse primeiro aqui online, conseguir apoio da instituição para a gente conseguir recurso e trazer mesmo presencial os palestrantes. Legal, bacana. Obrigado, Bom dia, Rodrigo. foi um prazer, viu?